Queridos irmãos e irmãs, nós estamos caminhando em nossa marcha para a Páscoa e depois de termos visto Jesus como o vencedor do demônio e das suas tentações, de tê-lo visto como glorioso em antecipação da sua ressurreição, agora nós o vemos irado, encolerizado, purificando o templo de Jerusalém. O texto que nós lemos está na sequência de outro texto importante, que é o das bodas em Caná. O texto das bodas em Caná nos coloca numa festa de casamento em que está faltando vinho. E então, a mãe de Jesus lhe diz simplesmente que eles não têm mais vinho. E Jesus utiliza um jogo de palavras para dizer: mulher, o que isso é para mim e para ti? E ao mesmo tempo, diz: a minha hora ainda não chegou. Nós veremos, daqui a 2 domingos, que a hora de Jesus é a hora da sua paixão. É esta que ele chama de a minha hora. Mas São João diz que havia 6 talhas de pedra, cada um continha 100 litros d'água, reservadas para a purificação que os judeus tinham que fazer. Então o que Jesus faz? Transforma a água em vinho, e a festa continua com um vinho muito melhor, com um vinho de qualidade muitíssimo superior. Mas, e as águas para a ablução? Aquela purificação ritual que os judeus faziam. Sutilmente o evangelista está nos dizendo que agora o noivo de Israel chegou. E com a sua chegada, nós já não precisamos mais nos agarrar àqueles rituais judaicos, àquelas purificações ineficazes, que não conseguem de fato purificar a nossa alma. E podemos beber o vinho novo do reino de Deus, o vinho da comunhão com Ele. O livro da sabedoria, o livro dos provérbios, nos fala que a sabedoria montou a sua tenda. Ela matou seus animais cevados, serviu o seu melhor vinho e disse: vinde todos, comer e beber sem pagar. Então Jesus sai das bodas em Caná, ele que é o noivo de Israel, e vai encontrar a sua noiva. Vai para o templo de Jerusalém. E chegando lá, o que ele encontra? São João nos diz que ele encontra ali, no átrio, uma verdadeira feira, das piores que existem, porque inclusive conseguiram colocar até bois naquele lugar. O templo de Jerusalém
o templo de Herodes, o que Herodes construiu, era realmente magnífico, era extremamente rico, uma construção suntuosa. Então, havia uma série de escadas pelas quais você entrava pela porta da muralha, que dava numa esplanada imensa, imensa. Nessa esplanada, qualquer pessoa podia entrar. E era aí que também os cambistas ficavam trocando moedas romanas por moeda judaica, e era aí também que ficavam os animais a serem vendidos para o sacrifício no templo. É muito interessante porque havia um mercado próximo ao templo de Jerusalém. E alguns historiadores antigos chegam a dizer que o mercado interno que havia no pátio da esplanada do templo, administrado pela família dos sumos sacerdotes de Jerusalém, Anás e Caifás, rivalizava com um mercado que havia fora e que era administrado pelo Sinédrio. E, portanto, havia uma espécie de batalha econômica subjacente àquele problema. O templo depois ia, digamos, progredindo em níveis de barreira. Então havia um outro muro que dava acesso a um outro pátio, as mulheres podiam entrar aí. Depois havia um pátio mais interno ainda, que uma parede, tudo a céu aberto, dava acesso e ficava diante do templo, propriamente diante. Ali só podiam entrar os homens judeus. Dentro do templo só entravam os sacerdotes. E no último recinto do templo, o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano. Ora, então, ali do lado de fora, ali naquele grande pátio imenso, chega Jesus e ele se indigna. É o noivo que chega e que o que encontra não é uma noiva amorosa, uma noiva apaixonada, uma noiva com o coração queimando, cheio de devoção, cheio de amor. Não, o que ele encontra ali é simplesmente uma loucura. Bichos mugindo, até bois ali dentro, uma coisa que chega a ser assombrosa. Gado pequeno, cabras berrando, gente vendendo, anunciando coisas, porque o sistema do templo requeria isso. Era um sistema que remontava até o sumo sacerdote. E ele se indigna. O texto diz que ele fez um chicote de cordas, desses cipós que usavam para levar os animais. Ele trança um chicote e pega o chicote e começa a chicotear todo mundo. Expulsa todos do templo com ovelhas e bois, espalha as moedas, derruba a mesa dos cambistas, dizendo: tirai isso daqui. Não façais a casa do meu pai uma casa de comércio, de negociação.
Porque ele está interessado no amor, num zelo que devora, num zelo que consome. Exatamente como Deus diz no Velho Testamento: eu te amo com um amor zeloso, com um amor cheio de cuidado, de premura, de ardor. Isso é muito importante, porque a sequência do diálogo mostra os judeus perguntando a Jesus: que sinais nos mostras para agir assim? E Jesus responde: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Mais uma vez, São João apresenta-nos aqui um jogo de palavras. A primeira frase: destruí este templo. Ele está se referindo ao templo de Jerusalém. E em 3 dias eu o reconstruirei. E mais abaixo, quando não entendem os judeus como ele poderá fazer isso, já que o templo foi construído em 46 anos, o evangelista diz: mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Do templo do seu corpo. Ou seja, para a comunidade de São João, que já se tinha desvinculado do templo de Jerusalém, nós lemos o Novo Testamento e percebemos que esse descolamento foi processual, não foi rápido. Por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, nós vemos os apóstolos frequentando o templo. Mais para o final de Atos, nós vemos até o próprio São Paulo fazendo um voto, mandando oferecer um sacrifício no templo. Havia sacerdotes do templo de Jerusalém que se tinham convertido ao cristianismo. É muito lentamente que os cristãos vão se descolando daquilo, e possivelmente a comunidade de São João era constituída de pessoas que foram expulsas do templo de Jerusalém. Então, o que ele está dizendo aqui é: destruir este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei, e o templo é o seu corpo. Ou seja, Jesus se insurge contra aqueles sacrifícios, Jesus se insurge contra aquela estrutura material do templo, Jesus se levanta contra aquilo para dizer: eu estou abolindo essa religião exterior, eu estou deixando no passado, eu não quero mais saber disso. Ele assume como que o grito dos profetas e diz: isso aqui já não é mais suportável por mim, eu não consigo mais olhar para isso com agrado. E ele expulsa a todos do templo. Ele expulsa a todos, como quem diz: não fiquem aqui, saiam desse templo de Jerusalém, porque o templo é outro, o templo é o meu corpo. Ou seja, vocês precisam ter um relacionamento comigo. Alguns comentadores do Evangelho de São João notam que existe um paralelismo entre as bodas em Caná e a expulsão dos vendilhões do templo, porque em Caná ele transforma a água em vinho, e no templo de Jerusalém ele fala do novo templo, que é o seu corpo. Portanto, nós temos como que uma imagem eucarística aqui, muito codificada, mas sobretudo que no contexto da comunidade de São João nos coloca num novo tipo de relacionamento com Deus. No capítulo 3, por exemplo, Jesus dirá: o vento sopra onde quer e ouves o seu ruído. Não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que nasceu do Espírito. É necessário nascer da água e do Espírito. É necessário ser gestado
pelo Espírito Santo. Ou seja, uma reforma interior, é uma pureza interior. No capítulo 4, ele fala à samaritana: mulher, vem a hora e já chegou, em que não adorareis o templo, nem em Jerusalém, nem em nenhum outro lugar, porque Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores o adorarão em Espírito e verdade. Depois do capítulo 6, ele diz que é preciso comer a sua carne, beber o seu sangue, para ter comunhão com Ele. Ou seja, não se trata de algo exterior, é uma união de vidas. É uma união que ultrapassa qualquer tipo de analogia que se possa fazer, e portanto só a metáfora da união do manducante com o alimento é que pode expressar a união que tem a nossa alma com Deus através dos sacramentos e da fé. No capítulo 8 ele fala sobre a importância da verdade. Já no capítulo 7 ele diz que todo aquele que tem sede, vem a ele, e do seu interior fluirão rios de água viva, utilizando a imagem do templo que o profeta Ezequiel tinha usado para falar desse templo com uma arquitetura impossível, porque ele é maior por dentro do que por fora, e ele jorra uma fonte de água que se torna incontrolável, e Jesus diz que quem crê nele, do seu interior, fluem rios de vida eterna. E o evangelista explica, ele falava do Espírito Santo. É muito interessante que o evangelho termine dizendo que Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Ou seja, ele não é subornável por nenhum carneirinho, por nenhuma ovelha, pelo preço de nenhum boi, de nenhuma ave. Ele está vendo o teu coração. Ele está vendo a tua alma. Ele está vendo se você realmente tem amor por Ele, ou se o seu relacionamento com Ele continua sendo segundo os moldes do Templo de Jerusalém, ou seja, um relacionamento de troca. Um relacionamento em que você faz algumas coisas e espera que Deus faça outras. Um relacionamento de intercâmbio de favores. Um relacionamento que nada tem a ver com um amor generoso que chega, uma graça maravilhosa que entra, com uma vida que se encontra com outra, com a incomensurabilidade de uma comunhão indescritível. Quantas pessoas, por exemplo, diante dos problemas que a vida apresenta, ficam chateadas pensando: Senhor, o que eu fiz? Eu não estou te servindo, como se tudo fosse uma questão de troca. Outros, quando vem um servo de Deus padecendo, dizem: Senhor, mas ele não te servia. Está vendo como Deus não existe? Porque aquela pessoa tão justa, tão santa, está passando por cruzes e por dificuldades, como se fosse um relacionamento comercial. Eu paguei, logo eu tenho direito. Não! No Novo Testamento não é nada disso. No Novo Testamento eu me dou a Deus e Deus se dá a mim. No Novo Testamento eu não sou poupado de absolutamente nenhum desafio, porque o Deus que me habita é maior do que tudo isso. São João mesmo diz na sua primeira epístola: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele habita o nosso coração. Ele vive ressurrecto em nós. E a única coisa que Ele procura em nós é esse ardente amor ágape
por Ele e por todos. Ele quer que o nosso coração esteja queimando de amor por Ele. Ele é o noivo. É o noivo que vem buscar amor em nossa alma. E muitas vezes a única coisa que encontra é ingratidão, é indiferença, é um coração gélido, é intenção de pecado. Meu irmão, você tem que pegar esse chicote e expulsar de dentro do seu templo esse vendilhão corrupto que apenas está interessado em favores e bênçãos temporais. Você precisa escorraçar de dentro da sua alma essa malícia, esse olhar extremamente interesseiro, essa arrogância de quem quer sempre mostrar para os outros uma posição invulnerável. Você precisa tirar do seu coração esse gosto desgraçado por aquilo que ofende a Deus, pelo pecado. Porque quando as coisas ficam ruins, é aí que nascem no teu coração todas as infidelidades, as mazelas, as ingratidões, as crueldades, as malícias, porque ele é ruim. E uma árvore má não pode produzir frutos bons. Se na hora da provação, na hora da dificuldade, o que brota de você é ruim, é porque você é ruim. Mas é quaresma, e portanto é um momento de nós enxotarmos de dentro da nossa alma essa natureza corrompida para sermos regenerados pela graça do Espírito Santo, mediante o sacrifício de Cristo, por cujos méritos nós podemos ser santificados. Nós precisamos lançar fora de nossa alma a velha natureza corrompida, para nos tornarmos em Cristo templo de Deus, porque Ele é o templo de Deus que habita em mim, que me torna um templo dele. Ele é o tabernáculo de Deus entre os homens. Ele é a morada de Deus. Somente em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas Ele habita no coração quebrado, no coração contrito, no coração arrependido, no coração de quem bate no peito e diz: Senhor, eu reconheço, eu sou o mal. E aqui nós encontramos as ressonâncias da profecia de Malaquias, que no capítulo 3 diz: Eis que envio o meu anjo à minha frente para preparar o meu caminho. E eu, Senhor, entrarei no templo e me sentarei sobre as suas escaleiras com sabão, para purificar os filhos de Levi, para lavar os filhos de Levi, com fogo refinador que vai passar por eles, e vai tirar todas as suas escórias, todas as impurezas da sua personalidade. Mas ele diz: quem suportará a sua vinda? Quem suportará a vinda do anjo da aliança? Queridos irmãos, que nós possamos humildemente nos prostrar diante do Senhor com o nosso espírito e dizer: purifica-me, passa por mim o teu fogo,
Esse fogo que não apenas aquece, mas faz as escórias do caráter aparecerem. Purifica-me. Eu preciso ser purificado. Deixemos Jesus entrar em nossa alma, não para nos afagar. Talvez o que nós estamos precisando é de boas chicotadas, para que assim aprendamos a amar Deus por Deus e não por nada que queiramos receber em troca.